A gente sempre gosta de saber o início, né, na doutrina, e a gente teve aqui o episódio anterior, né, com a sua mãe, né, foi um episódio muito prazeroso, muito bom conhecê-la, Uhum. né, e ali ela relata, né, que ela já era espírita, o marido dela, o seu pai, espírita, e como que foi pra você? Vai nascer num meio espírita e seguindo a sua trajetória ali no início? Olha só, você viu minha mãe tem muita relevância no meio espírita, ela é oradora espírita, meus pais eram oradores espíritas, eu tenho um avô que era orador espírita, não sei se você sabe que meu pai cresceu na Mansão do Caminho, né? Ele é Ah, não filho do sabia. Divaldo. Ah, é? É. Então, ele iniciou na Mansão do Caminho, o Divaldo já falou disso, então, falando. Qual o nome Então, do seu pai? Geraldo Guimarães. E então os dois eram oradores espíritas. Então, quando eu nasci, eles já eram conhecidos. Minha mãe, uma das meninas, fazia viagens, fazendo palestra. Meu pai também era orador conhecido. Então, eu cresci com o Divaldo. Minha mãe era amiga do Chico, né? E meu pai tinha relação com o Divaldo. Então, eu tinha relação com os dois aspectos. Chico, eu tenho foto sentada no colo do Chico até 11 anos. Eu não sentei depois que eu era grande. Mas Uhum, bebê, tem um monte de foto, assim. Então, quem pode dizer, sentei no colo do Chico Xavier? Eu sentei. que Então, legal. então, eu cresci, mas as pessoas confundem as coisas. Eu não sou uma pessoa de natureza religiosa da maneira com que é, né? Não é uma natural da minha parte. Então, apesar de eu reconhecer a realidade do espírito, da comunicação, essas coisas todas, o que eu chamo de religião espírita não me apetecia muito, que era muito semelhante a outras formas tradicionais de religião. Ao contrário do que as pessoas imaginam, a pessoa acha que não faz ritual, que não faz isso, mas faz. E eu tinha uma ressalva muito grande. Depois eu vim saber porque eu sou um nerd. Nerd, Jornada nas Estrelas, Spock, ficção científica, nerdola, né? X-Men. Então, sim, eu sou nerd com essa forma não me agradava muito. Entendeu? A estrutura, a moral católica. Basicamente, sim, católica, por que não? Né? Existem outras vertentes, tem moral protestante, mas basicamente católica. E essa tendência não me agradava, entendeu? Então, eu reconhecia, porque eu não posso dizer, meus pais são médios, Divaldo é médium, Chico Xavier era médium, não há como você negar quando você convive. Eu convivi com médium de materialização, eu fui colega de infância no jardim, né? Do neto do Peixotinho, assisti reuniões de materialização de grandes médiums, eu era criança e participava, tá entendendo? E é um fato. E um fato para mim muito mais intenso que para outras pessoas. Porque, olha só, as pessoas iam para a reunião, fechavam os olhos, ficavam quietas. Eu ficava de olho aberto, vendo ali o que estava acontecendo. Eu participei de uma reunião de materialização com um médium do Espírito Santo chamado Júlio César Grande Ribeiro. Eu tinha 13 para 14 anos. Então estava cheia a sala, e então botaram mais cadeiras, e como a criança, a última, botaram a cadeira perto da parede, assim, de frente, e eu sentei ali e fecharam a porta. Ok. Daqui a pouco houve os espíritos falando. E aí tinham dito que eram os espíritos materializados. Olha só, eu era criança, o espírito é materializado. Inteiro, é sólido, tá vindo. E estavam falando do lado. Teoricamente, eram os espíritos ali que estavam se manifestando. Eu não tive dúvida, eu levantei as pernas, encostei na parede, comecei a abrir a perna assim. Se ele passar por mim, ou vai ter que passar por cima, ou pedir licença. Ah, era a única passagem. Era a única passagem. E eu fiz isso. Botei a perna para frente Só assim puxa um e pouquinho. abri assim e ficava fazendo isso. E o espírito tava ao meu lado, falando com a pessoa, e tava vindo da minha frente. Aí ele para na minha frente, fala comigo, põe a mão na cabeça. Você não é fácil, né, minha filha? E eu abri a perna assim, não tinha nada ali. Não tinha como ele botar a mão na minha cabeça, falar comigo e não ter pernas. E ele não tinha. Aí eu descobri que ele não estava materializado inteiro. Olha. Quem sabia disso? Ninguém. Que alguém fez teste? Eu de olho aberto. Tava escuro, não dava pra ver, mas a perna eu mexi. Não tinha ninguém ali. Como é que essa mão tava falando comigo na minha frente? É como se a pessoa estivesse na minha frente, mas não tinha nada. Fiz E, assim? e para você já era natural esse. Não, É. você não te deu nenhum receio, né? Aquilo era natural, né? Não. Por que deveria? Sim, Então, lógico. muita gente se torna espírita posteriormente. Ele tem uma visão, assim, um pouco mística da coisa, né? Um pouco fantasiosa. E eu tinha esse outro lado, né? E também o seguinte: eu não tenho uma coisa muito interessante, né? Filhos de evangélicos se tornam evangélicos, filhos de católicos se tornam católicos. Nem todo filho de espírita se torna espírita. Por que não?
Porque uma das coisas que chama a atenção do espiritismo é a incoerência, mais do que em qualquer outro lugar, tá? Então, por exemplo, você é filho de um protestante. Existem muitas incoerências, aí isso é um mistério, não dá pra gente entender, é uma coisa aceita. Mas, teoricamente, você não está dizendo que o espiritismo é uma filosofia? A filosofia não pressupõe um questionamento constante, significativo, sem fim? Não tem aquele momento, é um mistério, fica quieto aí, não tenta estragar a coisa. Mas eles tentam, você é muito polêmico. Você é meio um obsessor, né? Você quer estragar as coisas. Por que você está fazendo essas perguntas? É como se fosse errado fazer isso. Mas não é isso que uma filosofia é? Filosofia não Entendi. pressupõe questionamento sistemático até o fim? Teoricamente, o porquê final? Então, o espiritismo tem esse aspecto questionador, mas ninguém gosta de ser questionado, né? Então, ó, Sim. questione, Então, mas dá... eu acredito, é minha fé. Não tem isso no espiritismo, então não deveria. Sim, Então você, num momento você diz, tem que ter uma postura questionadora, tem que ter uma postura científica, mas na prática não. O que acontece? Você está apontando para a incoerência. Olha só, isso é hipócrita, isso é incoerente. E você não acha que adolescente vê isso, não? sim, Pensa bem, lembra? Quem sabe faz ao vivo. Nunca vou sim, falar. sim. Eu vou falar um roteiro, tem um teleprompter, você não sabe que tem um teleprompter, eu leio e falo qualquer coisa. Eu pareço inteligente. Agora, no Sim. meio de um monte de gente, faz ao vivo. O É, pessoal te questionando ali, vê se você realmente sabe. Responde a pergunta. sim. Você entendeu que faz diferença? Então você sozinho, tudo você fala o que quiser, emoção. Agora, diante das pessoas, aí você vai o que é real e o que não é. Lembra, teatro? Aí o público percebe, né? Ainda mais o jovem percebe mais ainda, né? E o seu filho percebe mais ainda, né? Não? Sim, Porque em casa isso escancara. Meu irmão, meu querido irmão, chega em casa e é outra coisa. E aí, você não acredita em espíritos? Você não acha que isso é real? Então você fala sobre da vida e paga para a namorada do seu filho fazer um aborto. Como é que isso convive? Você está compreendendo? O protestante, pelo menos a santidade da vida, porque não sei, mas é. Ok, isso é aceitável. entendi. Agora, não é aceitável você dizer que é lógico, você dizer que é filosófico, dizer que é científico e apontar essa bruta inconsistência nos seus Perfeito. Eu argumentos. nunca tinha pensado por esse lado. Porque falar assim, ó, a gente não sei, não sabe a resposta, mas é assim, Deus dá o entendimento. Agora, a própria pessoa vê que não tá sendo honesto, né? Aquela E quem é relação. que vai ver isso mais claramente? Tem um livro que eu acho muito interessante, Voltei, Irmão Jacó, Sim, perfeito. que o personagem foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Aí chega lá no mundo espiritual, cadê minha luz? Cadê minha coisa? Cadê minha relevância? Não tem. E ele era uma figura imponente, uma autoridade. Mas na realidade, não. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.